muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula ao vivo diária e gratuita. E na aula de hoje nós vamos falar sobre recuperação da literatura, mais técnicas de neurociências para que você consiga fixar o conteúdo que você está estudando aqui, joia? Boa noite a todo mundo que está chegando aqui agora. Vamos entrar na questão da obtenção dos nossos textos. Sempre que a gente vai fazer um projeto de mestrado, doutorado, dissertação e tese, a gente precisa pegar artigos, fazer um levantamento da literatura para entender o que os autores falaram no Brasil e no mundo. Isso a gente já falou ontem. Se você não assistiu a aula de ontem, volta lá e assiste, que é super importante, tá? Mas onde é que eu pego esses artigos? Onde é que eu pego esse material? Lembrando que você pode utilizar artigos, livros, TCCs, dissertações, teses, sites, conversa no WhatsApp, filme, tudo para embasar o seu conhecimento. Mas você precisa entender o seguinte: para você fazer uma boa pesquisa, você tem que consultar bons artigos ou boas fontes de materiais. E aí você precisa se certificar da qualidade daquela informação. Por quê? Você pode pegar uma informação de um site. Qualquer um pode abrir um site e jogar a informação ali. Não tem muito critério para aquela informação estar disposta para você. E aí você pode pegar um fato errado, não é um fato, né? É uma informação errada. Você pode pegar um texto que está desatualizado, com algum erro, né? E você acabar cometendo aquele erro no seu projeto de mestrado, doutorado, dissertação e tese. Então, não é o ideal você utilizar muitos sites que não sejam confiáveis, tá? É difícil encontrar um site confiável, né? Por isso que a gente sempre opta mais por utilizar sites do governo, no máximo, ONU, IBGE, Biblioteca Virtual de Saúde, com os dados epidemiológicos. Ou você utiliza artigos, porque para uma pessoa publicar um artigo, tem que ter uma comunidade científica que leu aquele artigo seu, que publicou, que aceitou para publicação. Então, em tese, é mais confiável aquele conteúdo que está num artigo do que no site, tá? Tem que ter cuidado com a utilização de livros, porque se um livro for muito desatualizado, você pode pegar uma informação desatualizada, ou com um erro metodológico, ou fazendo uma pesquisa de um jeito que não se faz mais. E aí você vai estar invalidando os seus dados, né? Cometendo erros grosseiros, que muitas vezes é o que te tira do processo seletivo e te faz reprovar. Para uma pessoa terminar um TCC, dissertação e tese, ele passou por uma banca, então também passou pelo crivo de pesquisadores analisando aquele conteúdo. Aí a gente, quando coloca na biblioteca, a biblioteca disponibiliza na internet, né? Então, dito isso, a gente tem fontes mais seguras para a gente construir o nosso material. Mas você pode utilizar outras informações, como eu falei aqui para vocês. Boa noite a todos que estão chegando. Ok, então onde é que eu pego essas informações importantes, Islane? Nas bases de dados, que é lá que vão estar os seus artigos e livros também. Se não tiver o livro em PDF, vai ter a citação do livro, e aí você pode comprar o livro para utilizar na sua pesquisa, joia? Então, uma base de dados, ela tem várias revistas científicas, e cada revista científica tem vários artigos. Imagina uma revista Caras, uma revista Veja. Dentro delas tem vários artigos de jornalistas, né? Tem materiais que o pessoal faz lá, de propaganda, tudinho. Beleza. Então, imagina que a tua revista científica, onde você vai publicar o seu artigo, seja uma revista que tem volume, que tem ano, né? Para sair as publicações, e que dentro dela vai ter os teus artigos. E as revistas ficam hospedadas dentro das bases de dados. A gente tem várias bases de dados. Tem Biblioteca Virtual de Saúde, PubMed, Cielo, Medline, Scopus. A gente tem Google Acadêmico, que é excelente também. Então, a gente tem várias bases de dados, Psiquinfo, para a gente fazer a pesquisa das nossas bases de dados, para pegar
os artigos científicos que foi publicado numa revista, tá bom? Ok, então é lá que eu vou colher o meu material. E é muito importante a gente fazer a pesquisa nos últimos 5 anos. Por quê? Porque a gente vai pegar tudo que há de mais recente na nossa literatura. Islane, mas eu sou da área de humanas, e na área de humanas a gente precisa consultar textos que são muito importantes, são base para nossa pesquisa científica, né? E aí, o que é que eu faço? Eu vou deixar um livro importante de fora porque não está nos últimos 5 anos? Não. Se aquele livro é importante, ele vai aparecer nos artigos dos últimos 5 anos e você vai ler eles, porque estão nas referências do seu artigo que você baixou nos últimos 5 anos. E aí você não deixa de utilizar aquela informação daquele livro mais antigo. Isso é uma dica aí de ouro para vocês, tá bom? Existem revistas científicas que exigem que a literatura, né, que você pegou ali nas referências dos artigos seja nos últimos 5 anos. Senão você não publica. E a maior parte das suas publicações, das referências que você utilizou, tem que estar em inglês. Porque os melhores trabalhos são publicados em inglês. Porque o Brasil é ruim? Também. Porque o Brasil é ruim, porque a pesquisa no Brasil é conhecida como pesquisa lixo fora. Porque realmente tem muita publicação ruim. E os meus alunos, eles têm dificuldade, né? Quem aqui é meu aluno ou aluna, fez uma pesquisa nas bases de dados, foi fazer levantamento de artigo e viu um monte de artigo ruim em português, que você fica pensando, meu Deus, como é que eu vou incluir isso na minha pesquisa? Coloca aqui nos comentários para eu saber se você é meu aluno ou minha aluna e passou por essa experiência de ver artigos muito ruins publicados, né? E até ao ponto de ter dificuldade de querer incluir aquele artigo, mas não conseguir. Coloca aqui que eu quero saber. E aí, a gente vai vendo que as melhores publicações estão em inglês, né? E eu indico para os meus alunos, a gente começa, né, fazendo a pesquisa em português, para ir se ambientando na leitura do artigo, mas a gente vai para o inglês, né, também. Valéria Fidelis passou por isso, né, Valéria? E aí o aluno chega para mim e fala assim, Islane, eu não sei escrever artigo, não sei de nada. Quando começa a ver o método que eu ensino para a escrita desse artigo, o que ele está escrevendo e o que ele está encontrando, ele fala assim, como é que tem tanta porcaria publicada? Aí eu pergunto pro meu aluno, você acha que vai ser difícil você publicar? Aí o aluno fala assim, não, vai ser fácil, porque se isso está publicado, imagina bem o que está muito bem escrito, né? Ana falou que já, aluna nossa também, já olhou artigos mal redigidos. Ana é da área da administração e Valéria é da área do direito. Tá separando os títulos ainda, né, Solange? Você vai chegar nessa parte, não se desespere, porque tem muito artigo ruim publicado, né? Então, as revistas vão querer artigos internacionais nas suas referências. Então, é importante ter 90% dos artigos em inglês, 10% em português e ter 80% dos artigos nos últimos 5 anos. Uma referência ou outra antiga que é super crucial, que sabe, por exemplo, você na área de filosofia, você está falando sobre república, você não vai falar de Sócrates, tem que falar de Sócrates, né? Tem que pegar livros antigos que falem sobre isso, mas é um ou outro, tá bom? Então é assim que a gente vai fazer a busca nas bases de dados e a gente vai filtrar essas informações. Como a gente vai fazer isso passo a passo detalhado, a gente não dá aqui na live, né? Tá na área do aluno. Ah, Islane, então quer dizer que na live não tem um passo a passo para escrever o artigo? Não. O passo a passo para escrever o artigo, escrever o projeto, dissertação e tese está na área do aluno, daquele aluno que está na mentoria. Então, só esse aluno que tem acesso às informações privilegiadas para publicar em revistas internacionais, para escrever de forma eficiente.
E aí uma pessoa até tenta fazer uma pesquisa e não encontra os artigos necessários, por quê? Tem informações importantes, passo a passo, detalhadas, que a gente não consegue daqui para você. Exemplo, tem que escolher boas palavras-chave para tirar o título das bases de dados, os artigos das bases de dados. Eu tenho que analisar o teu título para ver quais são as palavras-chave que mais se adequam à tua necessidade, para daí a gente ir para as bases de dados. Porque senão você não vai pegar os artigos corretos. Ana falou, Islane, pode acontecer que livros ou capítulos de livros possam ser incluídos na síntese para a elaboração do artigo de revisão? Sim, com certeza. Eu já vi a revisão com artigo alguns capítulos de livro. Pode sim, eu falei no início da aula. Pode usar livro, dissertação, tese, artigos científicos, sites, revistas, tudo que for com embasamento, que tenha confiança no que foi publicado e ainda assim você consiga utilizar de acordo com a área da sua pesquisa, tá joia? Ok, então a gente vai tirar os artigos das bases de dados e a gente vai colher essas informações. Que informações serão essas que a gente vai tirar dos artigos? Eu vou falar isso na aula de amanhã para vocês. Mas é importante você saber que para fazer um artigo, a gente tem que ir nas bases de dados, puxar os artigos nos últimos 5 anos, de acordo com a nossa pesquisa, para fazer um passo a passo, que é a síntese qualitativa desse artigo científico, certo? E uma dica de neurociências para você fixar o conteúdo na sua memória é a seguinte. Lembra que eu falei ontem sobre a questão de aprendizagem de memória diferente, que para você fixar uma memória, um aprendizado na memória, tem que passar por alguns filtros? Então, a gente vai falar do segundo filtro. Então, se você perdeu a aula de ontem, assista, que é super importante. Então, o segundo filtro que a gente vai fazer, que a gente vai analisar, é pegar as informações de forma diferente. Digamos que eu queira aprender a falar a palavra water, escreve water, W-A-T-T-E-R, que é água em inglês, certo? Aí eu quero aprender a fixar essa palavra. Você ouviu eu falando water, escreve water, ler water, certo? Aí como é que eu vou fixar essa palavra? Eu vou pensar nela de formas diferentes. Então eu vou imaginar na minha mente como é que se escreve W-A-T-T-E-R. Então eu fico vendo essas letras na minha mente. A segunda coisa é pegar água e beber. Aí eu fico pensando water. Mas pronunciando da forma que pronuncia e visualizando na minha memória como é que se escreve. E associando ao ato de beber. Fazendo isso, o nosso cérebro, ele vai reter, ele vai primeiro conseguir prestar atenção mais na informação e reter essa informação. E eu lembro que eu estudei essa palavra em 2009, quando eu entrei no curso, que eu entrei na minha graduação, fui começar a estudar inglês e a gente ia decorar a palavra wall, que é parede, water, que é água, a diferença entre esses dois. E sempre fazendo essas associações, foi muito fácil para mim nunca esquecer. Então, pensar em uma coisa de formas diferentes faz você fixar o que você está estudando. Minha dica para estudar inglês é essa. Como é que eu fixo muito bem um conteúdo de neurociências, por exemplo? Eu quero estudar... Vamos falar de artigo científico. Eu quero estudar introdução, certo? Aí eu vou assistir a aula do aluno, na área do aluno da Hotmart, que tem lá aula de introdução. A definição que Islane falou da introdução é essa definição. Aí eu vou ver como é que Islane escreveu a introdução. E agora eu vou escrever minha introdução. Tudo que ela tá falando, eu vou escrever, vou fazer resumo pra mim. Não é tópico, é descrever o que eu estou falando. Fazendo isso, nunca mais você vai esquecer o que você vai estudar.
porque isso é uma forma que o cérebro tem de fixar a memória no que ele está pesquisando, certo? Então, na aula de hoje, nós aprendemos como ir lá e pegar a informação do artigo científico, quais são os tipos de trabalhos que eu posso utilizar no meu trabalho acadêmico, como deve ser feita a referência, né, tanto a nível de ano quanto a nível de idioma, e como reter, mais uma forma, mais uma dica de neurociências para reter essas informações, certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode falar aí. Ou escrever um artigo, teve uma dúvida. Eu vou estar dando mentoria aqui para vocês agora. É o seu momento de tirar a dúvida, tá? Se não tem também é porque tá faltando execução, que é só você executar que as dúvidas aparecem, né? E aí você vai aprendendo e consolidando as informações. Tá joia? Ninguém tem dúvida? Então, esse é o meu recadinho de hoje pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Vou descansar, porque hoje eu tô morta de cansada, morta. Nossa, hoje eu dei mentoria muito. Até, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer live? Mas consegui. Estamos finalizando. Gratidão pela sua presença. E amanhã eu vou te dar dicas para você identificar que informações você tira do artigo para usar no seu trabalho, tá bom? Beijo, obrigada pela participação de todos vocês. Tirem print aqui dessa live, compartilhem, marque o @cientista memorável. Quero te repostar, quero ver que você está estudando. Mais uma forma de fixar conteúdo, tá bom? Por nada, Antônia, um beijo, Solange. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, Ana. Vou descansar, porque senão, minha filha, eu não aguento. Até amanhã, que amanhã o dia tá daquele jeito. Tchau, tchau.